Olá, eu sou Suelen, professora do IFRJ, e estou aqui para dar algumas dicas a vocês de como elaborar um ensaio, que é um texto muito comum no nosso meio acadêmico. Bom, antes de tudo, a gente precisa saber o que é um ensaio. Trata-se de um gênero textual de base argumentativa, que tem como função discutir determinado tema de relevância teórica e científica, baseando-se em livros, revistas, artigos publicados, entre outros. Então, justamente por esses aspectos, é que o ensaio é um texto muito utilizado no meio acadêmico, e é um local de reflexão, de discussão, e principalmente de posicionamento daquilo que a gente estuda. Justamente por conta desse posicionamento crítico que a gente deve fazer ao elaborar um ensaio, é que a gente pode dizer que esse é um texto de base argumentativa, porque todo texto argumentativo parte de uma análise crítica, parte de um posicionamento, que é o que a gente chama de tese, ou seja, uma ideia principal a ser defendida, e essa defesa ocorre através de argumentos, como a gente vai ver mais adiante. Bom, então para que serve um ensaio? O ensaio serve para gerar debate, reflexões, análises e posicionamentos a partir de conhecimentos que outros pesquisadores abordaram a respeito do tema. Então, a partir disso, a gente também pode levantar a questão de que o ensaio não se refere a uma descoberta do autor, mas espera-se que se produza um texto original baseado em pressupostos teóricos, ou seja, livros, artigos, debates ou até outros ensaios sustentados pela comunidade científica. Então, ao elaborar um ensaio, a gente não pode querer elaborar algo inédito. Não é uma tese de doutorado em que a gente vai falar sobre algo que nunca ninguém falou. É um texto de base científica e que sempre está baseado em outros textos que são discutidos no mesmo tema por outros autores. Obviamente que sempre se produz, sempre se espera a produção de um texto original. Por quê? Porque a gente tem que evitar o plágio e a gente tem que sempre elaborar um texto autoral. Mas o fato dele ser autoral, original, não necessariamente significa que ele tem que ser algo inédito, algo nunca dito, nunca falado, nunca levantado por outra pessoa no meio acadêmico. Bom, quais são as principais características do ensaio? O ensaio é um texto simples. Então, ele não tem uma estrutura tão bem elaborada e até mesmo para tentar facilitar essa interlocução entre o autor e o leitor, para aproximar esses dois, ele se utiliza de uma linguagem simples e clara. Obviamente, como todo e qualquer texto da área acadêmica, tem que seguir a norma culta da língua. Mas isso não significa que eu preciso utilizar um vocabulário muito rebuscado, muito técnico. Eu posso utilizar essa norma culta de modo que eu saiba que um leigo, por exemplo, ou um iniciante na área, consiga compreender aquilo que eu estou dizendo, tá? Então, é um texto de linguagem simples e clara, o que facilita na hora da produção do texto. Bom, é um texto em que há um posicionamento crítico sobre um determinado tema. Como eu já falei, é um texto argumentativo. Então, há necessidade do autor do texto se posicionar em relação ao tema que ele escolheu ou que foi proposto para ele. E esse posicionamento crítico, que nada mais é do que a tese defendida por ele, a ideia principal defendida, é defendida de que maneira? Através de argumentos. São argumentos, por sua vez, que são baseados em
pressupostos teóricos referentes ao tema. Então, mais uma vez, como é um texto sempre sustentado por ideias já defendidas por autores da área, os argumentos utilizados sempre vão retomar aquilo que esses autores disseram. Bom, e as estratégias argumentativas utilizadas são estratégias que a gente pode utilizar em todo e qualquer texto argumentativo. Algumas delas, por exemplo, dados históricos ou estatísticos levantados em outros textos que vocês leram, citações indiretas, ou seja, indicando ao leitor onde foi visto aquela informação foi vista, e isso é de extrema importância, porque isso faz com que o seu texto fuja de qualquer possibilidade de se pensar que há um plágio. Você, quando consegue citar o autor, seja de forma direta ou indireta, você está dando crédito àquilo que foi dito por ele. Então, isso é de extrema importância, a gente vai ver lá na frente de que maneira a gente pode fazer isso, e mais ainda, essas citações precisam constar nas referências bibliográficas. Você precisa dar crédito com o nome do autor, o nome do livro, nas referências bibliográficas, tá? E dentre outras estratégias que vocês podem utilizar. E a conclusão, que também, obviamente, como todo e qualquer texto, é necessário que se tenha uma conclusão, e essa conclusão, ela preferencialmente deveria ser original e criativa. De alguma forma, alguns autores de ensaio acabam até deixando a porta aberta para outros textos, deixando algumas reflexões para o leitor, para que o leitor depois pense, para que talvez depois outros textos possam surgir a partir daquilo que a gente escreveu, tá? Bom, quais são as etapas de elaboração de um ensaio? Bom, basicamente são 3 etapas, pelo menos 3 etapas. Revisão bibliográfica, planejamento e produção textual. Bom, o que seria a revisão bibliográfica? Seria a leitura de textos teóricos sobre o tema e anotações das principais ideias dos textos, o que cada autor defende e os seus argumentos. Então, a revisão bibliográfica é aquele período que, após a gente escolher o tema de que a gente vai falar, a gente precisa estudar sobre esse tema, ou seja, buscar pesquisar o que as pessoas do nosso meio acadêmico já falaram em relação a esse tema, tá? E aí é interessante fazer anotações, seja nos textos ou fora dos textos, dessas ideias principais de cada um desses autores e o que eles defendem, tá? Por quê? Porque isso vai ser utilizado no texto de vocês, algumas vezes até de maneira através da citação, como eu disse a vocês, tá? Bom, após esse estudo inicial, essas leituras que a gente vai fazer, a gente vai para uma etapa que é essencial em todo e qualquer texto, independente do seu gênero, que é o planejamento. Todo e qualquer texto, ao ser elaborado, precisa de uma etapa inicial, que é a do planejamento. Não existe texto a ser escrito que não tenha que ser planejado, mesmo que às vezes mentalmente, né? No caso do ensaio, que é um texto muito escrito, principalmente por alunos dentro de universidades que estão começando ainda nessa área de elaboração de textos científicos, o que a gente propõe é que se faça um planejamento através de um esquema, tá? Então, o que é o planejamento? É a elaboração de esquema com as suas ideias. Ou seja, a partir do que você leu nos textos dos autores, do que eles defenderam, você vai chegar à conclusão daquilo que você pode defender. Quer dizer, o que você acredita, no que você acredita a partir daquilo que você leu. Então, você vai defender as suas ideias e vai apresentar os argumentos que você
consegue defender, tá? E, obviamente, que se esses argumentos forem desses autores que você leu, é importante que se anote de onde se extraiu para dar o devido crédito para eles. Bom, a partir desse esquema, você vai começar a organizar o seu texto. Você vai ler esse esquema, que muitas vezes acaba sendo mexido, dificilmente a ordem que a gente coloca as coisas iniciais nesse esquema, nessa tempestade de ideias que vem na nossa cabeça, dificilmente é essa ordem que se mantém, mas a partir desse planejamento, que você pode mexer, você vai de fato para a produção do texto. O que é a produção textual? É o desenvolvimento e a organização lógica das ideias, atentando-se para a norma culta e os mecanismos de coesão e coerência textuais. Então, é de fato colocar a mão na massa, desenvolver as ideias que você pensou em defender, colocando na ordem lógica que você ache que seja mais coerente, lembrando que um texto argumentativo é um texto de convencimento do outro. Então, a ideia é sempre a gente pensar no argumento mais fraco para o argumento mais forte. A ideia é sempre deixar o melhor para o final, em todo e qualquer texto argumentativo. Então, você precisa desenvolver esse seu texto pensando numa ordenação lógica, né? Ele bem desenvolvido numa ordenação lógica, mas que, de certa forma, que quando você leia, pense, poxa, eu estou conseguindo, nessa organização aqui, utilizar uma linha de raciocínio para que o leitor consiga compreender e se convencer daquilo que eu estou dizendo, tá? Bom, qual é a estrutura de um ensaio, né? Então, é importante a gente entender, assim, quais são as partes de um texto do ensaio, para que na hora que a gente vá produzir, a gente saiba de fato onde colocar o quê. Bom, a gente tem a introdução, o desenvolvimento, a conclusão e as referências bibliográficas. Lembrando que um ensaio normalmente é um texto curto, e aí isso vai depender do professor, para quem você vai escrever esse ensaio, que vai haver as combinações, ou se você estiver escrevendo para um livro específico, você precisa saber quais são as normas que esse livro tem, tá? Mas, basicamente, a estruturação é de introdução, desenvolvimento, conclusão e referências bibliográficas. Obviamente, eu não coloquei aqui o título, mas o título e todo e qualquer texto, ele deve existir. E lembrando que o título também é uma parte muito importante de qualquer texto, porque é a porta de entrada, é o chamativo, a frase, né, o enunciado que vai fazer com que o leitor tenha ou não vontade de ler aquele texto. Então, é importante que ele seja criativo, mas que, principalmente, ele tenha um gancho com o texto e que faça com que você consiga convencer o leitor de ler aquele texto. Bom, dentro da estrutura, depois do título, que obviamente às vezes é produzido no final do texto, e que é colocado, né, na hora de escrever no início, a gente tem a introdução. O que é a introdução? O que a gente faz na introdução? Na introdução, a gente vai fazer uma apresentação do tema a ser abordado, uma indicação da linha argumentativa e o modo como o texto vai ser estruturado. Então, na introdução, tem que ficar bem claro qual é o tema que você vai falar, qual o tema que você vai tratar. Você vai desenvolver um pouco sobre esse tema e, de certa forma, você vai indicar aquilo que você vai dizer ao longo do texto. Quais são, não indicar propriamente os argumentos, mas fazer com que o leitor compreenda o que vai vir depois. Bom, o que vem depois? O desenvolvimento. No desenvolvimento, o que você vai fazer? É no desenvolvimento que você vai produzir argumentos sólidos, convincentes, para embasar o posicionamento crítico que você vai ter através daquelas estratégias argumentativas que eu apresentei anteriormente, tá? Então, você vai escolher
uma determinada quantidade de argumentos que você acha que sejam necessários para desenvolver e para sustentar essa tese que você vai defender, e você vai desenvolver as ideias desses argumentos com uma ordenação lógica, como eu falei, de modo a tentar convencer o leitor, né? Lembrando que não significa que vá haver, em relação à paragrafação, um único parágrafo de introdução, um desenvolvimento, um de conclusão. Não necessariamente, né? O que se propõe é que a introdução, às vezes, por ser um texto curto, que tenha um parágrafo de introdução e alguns parágrafos de desenvolvimento, né? Algumas vezes a gente consegue colocar em cada parágrafo de desenvolvimento um argumento e defende um argumento, tá? Mas isso não é regra. Às vezes a gente consegue utilizar argumentos que são complementares. Então, eles podem, às vezes, aparecer no mesmo parágrafo. Bom, e por fim, a gente tem a conclusão. O que é a conclusão? Vai ser a síntese da ideia central do texto com o resgate do ponto de vista do autor e o incentivo a reflexões futuras sobre o tema, tá? Então, uma dica importante que eu dou para poder elaborar a conclusão é, depois que fez o desenvolvimento, você retoma a introdução e relê a introdução. Por quê? A conclusão ela tem que ter um gancho com aquilo que você se propôs a fazer na introdução. Então, você pode resgatar aquilo que você falou na introdução e, de certa forma, dando trazendo algo a mais, seja uma proposta, uma intervenção, ou até mesmo uma reflexão, pode se deixar algo em aberto para que outras pessoas depois possam pensar em relação a esse mesmo tema, tá? E aí, embaixo da conclusão, a gente tem as referências bibliográficas, que são uma parte importante em todo e qualquer texto acadêmico, tá? Que são a indicação das fontes, os livros, artigos, ensaios, vídeos consultados, baseando nas normas da ABNT. Então, essas normas da ABNT, elas podem ser consultadas na internet, porque existem normas para se colocar essas referências, e vocês podem buscar isso na internet. Bom, dicas linguísticas, né, que são importantes. Então, esse momento aqui é um momento em que a gente pensa assim, ó, para que a gente aprende gramática em sala de aula, na escola? Justamente para produzir textos, tá? Então, o que a gente pode conseguir resgatar das nossas aulas de gramática e que é interessante para um texto como um ensaio, por exemplo? Primeira dica. Bom, é possível o uso de primeira ou terceira pessoa em verbos e pronomes, tá? É possível a gente se colocar no texto, dizendo eu ou nós, ou tentar colocar a terceira pessoa em que a gente não se coloca propriamente no texto. Entretanto, isso é o mais importante. Evite a mistura de pessoas. Então, o interessante é você optar por uma pessoa e ir até o final com ela, tá? Bom, pelo fato de ser um texto de base argumentativa, recomenda-se, isso está bem claro, recomenda-se, não é regra, o uso de terceira pessoa. Bom, há muitas pessoas que defendem isso, por quê? Porque defendem que a impessoalidade auxilia na credibilidade da argumentação, tá? Então, recomenda-se que se utiliza, mas o fato de você usar em primeira pessoa não significa que você está equivocado. Pode ser que você queira dar um tom mais subjetivo ao seu texto, né? Lembrando que a gente, quando está falando aqui de ensaio, a gente está falando ensaio do meio acadêmico, porque existem outros tipos de ensaio, por exemplo, como o ensaio literário, em que a subjetividade é muito mais forte. Então, em determinados textos, em determinados ensaios, talvez a primeira pessoa seja mais interessante, tá? Agora, nesse ensaio acadêmico, recomenda-se a terceira pessoa, tá? Mas isso não significa que não se possa utilizar a primeira pessoa. Use estruturas de conformidade para fazer citações indiretas. Então, se a gente resgatar lá nas nossas aulas de gramática, principalmente em orações adverbiais, as orações subordinadas adverbiais conformativas, o que é uma conformidade? É estar de acordo com, né?
está conforme alguma coisa, é estar de acordo. Então, é interessante a gente utilizar essas estruturas para fazer as citações. Então, como a gente viu, o ensaio é um texto que remete a outros textos que a gente leu do mundo científico, do mundo acadêmico. Então, obviamente que a todo momento você vai citar outros autores, outras fontes. Então, é interessante a gente utilizar o que a gente chama de argumento por autoridade. É você dar um argumento, mas que não é seu, mas de uma autoridade dentro do tema, tá? Então, a gente pode utilizar expressões do tipo segundo o autor, de acordo com o texto, tá? É interessante. E utilize-se de operadores argumentativos para o encadeamento do texto. Então, todo e qualquer texto tem que ter uma coesão, uma ligação interessante. E pelo fato de ser um texto argumentativo, que tem esse poder de convencimento do outro, é importante a gente utilizar o que a gente chama de operador. O que é o operador argumentativo? É aquele que opera para ligar as partes do texto, sejam orações, períodos, parágrafos. Então, a gente pode ter conjunções, a gente pode ter preposições, expressões denotativas, locuções. São elementos que vão fazer com que essas partes do texto se liguem e que deem uma linha de argumentação. Então, do tipo, embora, no entanto, além disso, dessa forma, com isso, principalmente entre os parágrafos, tem que haver uma ligação. Os parágrafos, eles não podem estar estanques, eles têm que ter uma ligação entre eles. E essa ligação ocorre através de operadores argumentativos. Bom, e aí, por fim, eu trago para vocês um texto retirado de um livro, e aqui está a referência direitinha que eu fiz. A gente vai ler esse ensaio aqui, e eu vou depois passar para vocês um planejamento que eu fiz em relação a esse ensaio, tá? Como se a gente estivesse planejando esse texto, se a gente tivesse feito esse texto, como teria sido planejado. Bom, o ensaio é esse aqui, é curtinho, tá? O título é Quando o automóvel não é veículo. O carro é um meio de transporte. Ali na frente, à esquerda, senta-se o encarregado de conduzir passageiros e bagagens a seu destino. Entretanto, quantas vezes não o consegue? Por quê? Porque também tornou-se o veículo automotor instrumento de violência, agressão, revanchismo, competição, estepe de responsabilidade pessoal? Dentre muitas, convém destacar as 3 causas primordiais que resultam em atitudes e acontecimentos violadores da dignidade humana, verificáveis nas médias e grandes concentrações urbanas brasileiras. A presente análise, apesar de sumária, pretende lembrar elementos ao debate sobre o tema. Então, reparem que nessa introdução a gente consegue identificar do que o texto do autor está dizendo, o que ele vai tratar, qual é o tema, né? E, de certa forma, ele está apresentando o que ele vai trazer ao longo do texto, tá? Então, a gente sabe que é um texto que está retratando o automóvel, né? A importância do automóvel na vida da pessoa e de que maneira ela pode ser, o automóvel pode ser um instrumento de violência, de agressão, enfim, tá? Então, ele apresenta essa ideia. Bom, e diz aqui que vai mostrar algumas causas de um automóvel, de um veículo, ter se tornado isso. Bom, aí vamos lá. Existe um apanhado de condições essenciais à normal condução do veículo, a maioria agrupável sob o aspecto técnico. Quando todas ou algumas delas não atuam, constituem a primeira causa dos enguiços ou tumultos do tráfego, como a inabilidade do motorista, frequentemente do meio rural, onde o relacionamento homem-ambiente é bem diverso do encontrado na vida urbana. O estado emocional leve ou gravemente alterado, seja pela ingestão de alienadores da personalidade, geralmente tóxicos, seja por perturbações psíquicas de variados graus, a má fama da cidade grande, a pressa, a precipitação, o acúmulo frenético de compromissos que acabam por amortecer, quando não anular, a responsabilidade mínima e mais imediata.
Então, aqui ele dá a primeira causa, o primeiro argumento para ele sustentar essa ideia dele de que o automóvel é um perigo na vida das pessoas. Bom, outra causa, então reparem que ele mudou o parágrafo, depende da visão existencial. Se julga os bípedes que transitam por entre os veículos como se fossem formigas a serem espezinhadas no reino de automóvel e único. Entende-se porque a pessoa humana é atirada para o lado, ou mesmo espantada pelo rei furioso, com sua boca escancarada, a gritar que saia da frente. Por instinto de sobrevivência, é preciso apertar o passo mais velozmente que a obsessão monarca em crescente aceleração na mira do seu corpo. Na disputa homem versus máquina, esta vence quando deixa de ser veículo para se transformar em substituto de seu condutor. Então, o homem passa a ser engolido por outro homem metamorfoscado em quadrúpede motorizado. Então, aqui ele está retratando essa relação entre motorista e pedestre, né? O quanto fica confusa essa relação. Bom, muito desatino no trânsito acontece por efeito de uma coerência. A relação verificada entre chofer e a circunstância, seja outro chofer, transeunte, semáforo, fiscalização, é idêntica ou semelhante àquela existente entre ele e o seu meio minúsculo, principalmente a família. Ao volante, os comportamentos mesquinhos, violentos, egoístas, vingativos ou depredadores vinculam-se extremamente àqueles habituais no contato diário. Em outras palavras, o tráfego e seus problemas apenas refletem o teor de educação individual, grupal ou social que determinam a cultura da comunidade. Deixar a vez para o trem, saber esperar, tolerância com os barbeiros e navalhas, gentilezas de toda espécie, respeito às limitações de pedestres vagarosos na frente do cavalo de aço, principalmente a contemplação à dignidade do ser humano, não são prerrogativas universais, variam proporcionalmente à capacidade humanizadora de cada um. Então, aqui ele está querendo dizer que a atitude que o motorista às vezes tem no trânsito é o reflexo da vida que ele tem. Pelo exposto, percebe-se que há uma correlação achegada entre as causas, nem que seja sob o aspecto eminentemente material. Ligam-se de modo especial à busca de interesses, prevalecendo o eu sobre o tu, sobre o ele. Se a síntese apresentada na primeira causa procurou mostrar um descaso a realidades importantes, a segunda e terceiras causas, tão interdependentes, revelaram que o responsável pela condução do carro se comporta como se os outros estivessem a seu serviço e ao alcance de suas truculências. Enfim, pode-se afirmar que a violência do trânsito tem como motivo fundamental a essência do dito popular, parafraseando da oração evangélica: venha a mim o teu reino. Então, aqui ele consegue fazer essa conclusão, né, ratificar, confirmar aquilo que ele defendeu no início do texto, o fato de o automóvel ser um meio muito perigoso, né, dentro da sociedade, por alguns motivos, e aí ele faz essa análise final sobre em relação a esses três motivos, né, dizendo que todos eles, de certa forma, revelam que esse individualismo do motorista, que no caso é um ser humano, esse individualismo do ser humano, é que muitas vezes é fundamental para que ocorram os problemas que ocorrem no trânsito. Bom, e aí, por fim, eu elaborei uma estrutura desse ensaio, ou seja, pensando no seguinte: se nós tivéssemos escrito esse ensaio, então, como a gente poderia ter planejado esse ensaio? Eu poderia pensar assim: bom, na introdução, eu coloquei uma tese, vou colocar uma tese, que é: o carro se tornou um instrumento de violência, agressão, revanchismo, competição e responsabilidade. Desenvolvo essa ideia e digo o que vem pela frente. No desenvolvimento, bom, posso fazer mais um parágrafo dizendo que podem ocorrer diversos problemas do tipo defeito nos veículos, tráfego intenso, inabilidade do motorista, alterações do estado emocional do motorista, correrias do dia a dia, que atrapalham a condução do veículo.
Então, isso já é um motivo para que o carro acabe se tornando sendo um instrumento de algum tipo de problema desse que a gente viu. Um segundo argumento, desenvolvido num outro parágrafo. Bom, começa a haver uma rivalidade entre motoristas e pedestres, que estão sempre em crescente aceleração no dia a dia. Então, essa vida corrida cotidiana que a gente tem faz com que o motorista e o pedestre ache sempre que aquilo que ele precisa fazer é mais importante do que o outro. Então, ele está sempre correndo, o motorista sempre quer andar correndo no trânsito e o pedestre sempre quer passar rápido à frente dos automóveis. Bom, e um último argumento, né, que, na minha opinião, é o mais forte, que os problemas do tráfego refletem o teor de educação individual, grupal e social, ou seja, aquilo que ele é no trânsito nada mais é do que um reflexo daquilo que ele é na vida dele. Então, se ele, de certa forma, fica muito nervoso, a forma como ele lida com o outro, na verdade, é um reflexo daquilo que ele é na vida dele. E a conclusão? A conclusão que ele chega é que a primeira causa é um aspecto técnico e as demais são um reflexo da busca por interesses pessoais. Os condutores de veículos muitas vezes se acham superiores em relação aos demais, tá? E aí é interessante quando ele faz essa relação, essa paráfrase, né, com esse ditado popular, esse trecho de oração que é: venha a nós o vosso reino. Né? Então, ao invés de ele dizer, venha a nós o vosso reino, o que ele diz? Venha a mim o teu reino. Ou seja, como se eu fosse mais importante do que você. Então, o meu interesse está sempre acima daquele que é o seu interesse como pedestre. Tá? Bom, então, esse aqui poderia ser um esquema que nos ajudaria a produzir aquele ensaio que foi elaborado anteriormente, tá? Então, o que eu proponho a vocês é que, toda vez que vá produzir um ensaio, tente elaborar uma estrutura, um esquema que seja, para que, a partir daquele esquema, você tenha uma organização mais lógica das ideias que você vai defender, ok? Bom, eu espero ter ajudado, espero que as dicas que eu dei tenham serventia para o meio acadêmico de vocês, porque certamente vocês, a todo momento, ou terão que produzir ensaios ou terão que ler ensaios. Então, é muito importante que se tenham esses conhecimentos que eu tentei passar para vocês. Ok?